Olá, meus amigos do café. Hoje nós estamos aqui com mais uma sessão do Agrocast para trazer informações atualizadas do que tem de mais novo no mercado para todos vocês. Conosco está hoje Tiago Ferreira, um grande amigo, conheço ele já há muito tempo, colega de trabalho, está conosco para falar tudo sobre esse maravilhoso e dinâmico mercado do café. Tiago, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? É um prazer enorme. Eu tenho certeza que grandes e importantes informações você tem aqui. Porém, antes, eu queria te fazer uma pergunta, né? Todos nós começamos no café, depois a gente não sai mais desse ramo. Eu sei que você é quase um conterrâneo, né? Origem aqui de Três Pontas, família, parentes. Como que você foi parar nesse mundo do café? Binho, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Espero poder honrar o convite e agregar algum conteúdo para todos que nos assistem. Binho, na verdade, eu não escolhi o mercado de café, né? Eu fui escolhido. Então é um pouquinho diferente. Porque eu nasci numa fazenda de café, né? Meus pais não foram proprietários, não eram fazendeiros e não são fazendeiros, né? Mas, pelo contrário, como colonos, o café esteve na nossa vida o tempo todo. Município de Três Pontas? Município de Três Pontas, uma fazenda ali no município de Três Pontas. E o interessante é que desde criança, eu acho que a nossa brincadeira... Eu não vou citar o nome da fazenda, mas até porque não se tratava de trabalho infantil, mas a nossa brincadeira preferida era encher saquinho de café. Então, eu e meus primos, a gente disputava quem fazia a muda de melhor qualidade, quem peneirava melhor a terra. Então, é daí que surge um pouco a minha história com o café. Obviamente, depois a gente foi crescendo, e na medida que foi crescendo, as responsabilidades foram mudando. Então, teve um pouquinho da colheita do café, que eu fazia após o período de aula, né, junto com meu pai, com minha mãe. Depois disso, eu interrompi a minha vida no café, estive 7 anos no seminário estudando para ser padre, e do nada, um estudante, um seminarista, cai como... que a gente pode chamar de gerente de fazendas, trabalhando para o Marco Valério Brito, né, que é de Três Pontas. E o Marco tinha uma corretora, né, ele era agente autônomo de investimentos naquela época, e coincidentemente eu comecei a trabalhar com ele na corretora dele. E foi meu primeiro incentivo para poder entender o café, não só lá da planta, mas toda a cadeia do café. Né, foi um ótimo professor. E a partir daí, eu migrei depois, fui para São Paulo a convite da Nova Futura, que na época se chamava Futura, né? Fiquei lá durante 8 anos, depois estive um tempo na antiga FC Stone, que hoje se chama Stonex. Naquela época a gente pôde desenvolver a mesa de café deles aqui no Brasil, e foi muito interessante, né? Porque eu pude aprender, pude conhecer outros vieses da cadeia, principalmente conhecendo um pouco mais fora do Brasil, a importância do café do Brasil, a importância das estratégias. Isso é importante. Isso é muito bacana. E depois da FC Stone, da Stonex, eu estive um pequeno período na ADF Man, que hoje já não é mais ADF Man, se chama Headpoint. E, por fim, um trabalho mais longo, né, de criação da mesa e da marca da Marex aqui no Brasil. No final do ano passado, eu decidi que a minha contribuição com a Marex já havia sido feita e retornei para a Nova Futura, onde estou montando novamente a mesa agro, né, agora não só o café, mas também o milho, soja, algodão, né, a gente está ali para poder ajudar a crescer a mesa de agro da Nova Futura, que naquele momento em que eu estive em São Paulo era uma corretora extremamente agro, né, com uma importância, uma relevância muito grande, e que nesse momento agora ela busca reativar esse DNA do agro. Então, basicamente, eu não escolhi o café, eu fui escolhido por ele. Maravilha. Nós da Minasul, a gente gosta de levar para os produtores conhecimento, porque esse conhecimento
traz, como o Thiago disse, uma estratégia nova. Não é só produzir o café, mas principalmente na hora de comercializar. E hoje a Minasul tem todas as ferramentas de hedge para dar liquidez para você, cooperado. Thiago, o interessante dessa nossa conversa é que você conhece os dois lados, né? Você conhece o lado do físico e o lado do futuro. Sim. Eu não vou nem entrar muito nesse item futuro, derivativos, OTC, porque aí a gente ia se estender demais. Mas, dentre as variáveis do mercado hoje, será que é possível a gente ver novamente o mercado na casa de 3 por libra? Olha, Binho, o importante, assim, como você disse, é conhecer os dois lados, né? A gente sabe que o desafio do produtor é um herói. Né? É um herói porque o investimento que ele faz com a vida... Hoje tem sido o maior player, ou o maior trader do mercado é o produtor, né? Com certeza, mas o produtor, quando eu chamo o produtor de herói, e às vezes as pessoas podem não entender isso da melhor forma, é porque eles investem 100%. Eles apostam 100% naquilo que eles fazem. Tamanha é a confiança que eles têm de fazer isso. Então a gente pega um produtor hoje e a frase que está lá na cabeceira da cama é: o cafeicultor, ele tem uma empresa a céu aberto. A céu aberto. Então, essa frase de cabeceira, vamos chamar assim, é a mais pura verdade. Né? Ali ele está investindo 100% do capital dele, ele está investindo 100% do tempo dele e está investindo 100% dos sonhos dele e da família dele. Então, assim, quando a gente fala o mercado vai a 3 centavos, tá, a gente está falando de preço. E quando a gente fala de preço, Ebinho, é meio que relativo, porque talvez nem os 3 centavos fossem capazes de pagar aquele suor, aquele empenho e aquela dedicação que o produtor tem para com a lavoura dele. Eu falo do pequeno produtor que coloca a família para poder trabalhar junto, falo do grande empresário produtor, que são muitos, principalmente nessa região, né, que trabalham realmente a fazenda dele como uma empresa a céu aberto. Mas por que eu cito isso? Porque hoje, falar em 3 centavos, a gente tem que pensar em 2 fatores. O primeiro fator é, por que iria a 3 centavos? Porque tem problemas na produção? Porque muitas pessoas têm falado sobre quebra? Porque a peneira talvez esteja menor do que a média dos últimos anos? Isso é interessante. Será que a gente tem motivos hoje para o mercado ir até 3, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a se perguntar sobre essas possibilidades, talvez existam os defensores do sim. E eles estão falando, basicamente, eu digo eles, porque vai ficar bem claro que, olha, a gente tem problema de produção. Alguns dizem isso. Alguns dizem que tem problema de peneira. Outros apontam sobre problemas, por exemplo, de produção em outros países, como o Vietnã. E, por fim, eu acho que o motivo grande da gente imaginar os 3 centavos hoje seja a gente imaginar e talvez perceber que os estoques nos países consumidores estão muito menores do que estavam. Então, esses são os argumentos dados para que a gente imagine que o mercado possa tocar os 3 centavos. Por isso que é tão dinâmico o mercado, né, Thiago? Exato. Porque tem os que acreditam no sim e tem os que acreditam no não, né? Exatamente. E aí eu vou fazer parte, talvez, dos que acreditem que é menos provável. Por quê? Porque para que a gente veja esses 3 centavos, né, é importante você perceber que alguém vai ter que pagar por isso. Né? E quando a gente fala em pagar, não é simplesmente uma troca de valor. Significa que a cadeia vai ter que estar gerando resultados para que se toque os 3 centavos ou para que se mantenha os preços nestes níveis. E aí vem aquela questão mais importante de todas, que é quem vai pagar? Porque hoje a gente tem 2 mercados consumidores que são os principais mercados consumidores do planeta, Europa e Estados Unidos. O Brasil não deixa de estar como um grande player consumidor e um mercado muito importante, muito pelo contrário. Então, assim, o que nos leva a crer que isso seja menos provável? Porque vai ter que alguém efetivamente pagar por isso. Então, quais são as motivações para pagar?
obviamente que a cadeia vai ter que continuar gerando resultados. E se você considerar a transferência de preço hoje de um café a 3 centavos para o consumidor final, é algo que talvez o brasileiro, diante de um cenário mais exposto à inflação, mais exposto a grandes variações de preço, ele sinta menos. Mas para economias mais consolidadas ao redor do globo, como a economia europeia, como a economia americana, isso tem uma grande diferença. Então, primeiro, gera inflação, que é algo que esses consumidores estão brigando para poder diminuir. Esse é um principal ponto. E segundo, que a renda dessas famílias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já está sendo bastante tomada com outros bens extremamente importantes. Então, pensando por esse lado, a gente já começa a entender que talvez seja menos provável. E aí a gente pode se encontrar num contraponto aí, né? Pode ter uma segunda vertente muito importante, que é, se a gente está vendo essas economias, que são economias consolidadas, passando por momento talvez de estagnação dessas economias ou da renda dessas famílias, a gente pode começar a colocar em xeque o consumo de café nessas principais praças, Estados Unidos e Europa. Né? Se a gente consegue hoje observar o que aconteceu no Japão, o Japão já começa a dar alguns sinais de que o consumo lá está decrescendo. Interessante. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, Thiago, está decrescendo por causa do preço? Talvez sim, ou talvez seja apenas uma coincidência com relação a toda a oferta de bens e serviços que esses países estejam recebendo nesse momento. Então, é um outro ponto que a gente tem que contrapor, porque se eu tenho aqui uma produção que pode ter sido diminuída por um efeito climático, tanto aqui no Brasil quanto no Vietnã, por exemplo, que é o que mais se fala, por outro lado, a gente pode estar gerando uma produção através da queda do consumo. Mas, Thiago, por que você está falando pode? Por que você está falando se? Porque são possibilidades. A gente ainda não tem esses números, tanto da quebra de ambos os países consolidados. Existem pessoas que acreditam, de fato, em quebras consistentes, e existem outras pessoas que não enxergam uma quebra tão consistente ou tão significativa ainda a ponto de continuar modificando a tendência dos preços. Da mesma forma, pode haver aqueles que vão falar que o consumo não está sendo afetado. Eu, particularmente, acredito que sim, a gente pode estar tendo um problema de consumo. Um outro argumento para a gente poder pensar junto se vai ou não é que hoje o mundo trabalha com just-in-time stocks. Né? Então ninguém quer pagar por carregar café em nenhum armazém. Caro, o custo é muito caro. O carrego é caro, o custo do dinheiro é caro, né? O custo da energia elétrica, principalmente nesses países consumidores, está muito caro. Então são coisas que atrapalham você ter estoques de maneira confortável nesses países. E aí eu te faço até uma pergunta, Ebinha, para a gente raciocinar juntos. Você acredita que se o consumo de fato estivesse em pleno vapor, na estabilidade ou até crescendo, esses países que têm trabalhado com tão poucos estoques, visto que a gente teve problema logístico gigantesco e prolongado nos últimos 2 anos, eles teriam café ainda estocado? Eu creio que não. Creio que não. Eu também acredito que não. Então, assim, essa dificuldade de se manter café no destino, principalmente, e a gente perceber que ainda existe café no destino e que nenhuma indústria parou de produzir por ausência de café por questões logísticas no destino, me levam a crer que a gente tenha, de fato, algum tipo de problema no consumo. Tá. Então, respondendo diretamente sobre os 3 centavos, eu sou dos que não acreditam nessa possibilidade nesse momento. Porém, né? Por que eu não acredito? Justamente por tudo que eu te falei. Então, eventualmente, a gente pode ter o mercado, a gente sempre conversa e eu sempre repito essa frase,
o impossível no mercado é Deus pecar. Né? Tudo é possível no mercado e é bom que as pessoas tenham muito cuidado ao absorver qualquer tipo de notícia, né? Ou de informação ou de análise. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Hoje o mercado está onde está? Sim, porque existe algum problema na produção? Com certeza. Mas basicamente porque a gente tem os nossos amigos especuladores extremamente comprados. Se esses amigos especuladores, os fundos, exatamente, resolvessem sair do mercado hoje, né? Talvez não exista motivo para saírem. Quem disse? Verdade. Quem disse que não existe? Mas se saírem, são 40 mil contratos, 45 mil contratos que eles teriam a vender no mercado. No Arábica, né? Fora no o Conilon, Arábica, né? sem contar o Conilon, que são mais 25, 27 mil contratos. Tiago, esse item preço sempre foi uma grande preocupação nossa aqui da Minasul, tanto que a gente criou uma mesa de operações para ajudar, contribuir com o produtor para que ele possa ter uma estratégia de comercialização. Então, pode contar com a mesa da Minasul para você direcionar as estratégias que for necessário. Agora, uma coisa interessante. O Brasil teve problemas climáticos de 20 para cá. Mais recentemente, Vietnã e Indonésia. Aí, diminuiu a oferta de Conilon. Londres ficou muito forte, chegou a níveis recordes. Essa estrutura de Londres contribuiu para a alta do Arábica ou isso é conversa fiada? Com certeza contribuiu, porque a gente não pode esquecer que uma das grandes estratégias que existe no mercado, e aí a gente fala da B3 contra Nova York, ou de Nova York contra Londres, é a arbitragem. Então os participantes que estão posicionados nas arbitragens acabam afetando e sendo afetados pelo movimento desproporcional de uma das bolsas. Então se Londres sobe muito mais do que Nova York, vai puxar Nova York, que por conseguinte vai puxar B3 também. Então existe essa comunicação. Isso vai mudar de fato a partir do momento em que prevalecer o volume. Porque imagine que Londres hoje, talvez, se a gente deixasse no movimento natural como estava seguindo, talvez Londres hoje estivesse mais caro do que está. Talvez um delimitador seja justamente Nova York. Que é uma parte técnica, né? Exatamente. Isso faz parte de um mercado técnico, né? Extremamente arbitragem, técnico. São Paulo com Nova York com Londres. Extremamente e quem técnico. arbitra pesado são esses fundos que hoje estão comprados, né? Exatamente, os fundos e os próprios exportadores, né? Porque em alguns momentos até as cooperativas, em alguns momentos alguns produtores, alguns torradores, porque a gente não pode esquecer que o Conilon, né, que vem ganhando qualidade ao redor do globo, né, já não é mais apenas uma massa de mistura como foi muitos anos atrás, né, principalmente considerado. Hoje o Conilon ele tem uma qualidade muito boa, mas o Conilon ele era matéria-prima ou é a matéria-prima de grande parte das torrefações, né, justamente por ter um preço, um valor agregado menor durante muito tempo. Então, por esse motivo, essa puxada do Conilon, ela acaba sendo algo que afetou o mercado num todo. No momento que a gente perceber que esse mercado ele está voltando a uma naturalidade, e você pode perceber isso nas últimas 3 semanas, em que Nova York tenta subir, não consegue, e esse não conseguir de Nova York acaba limitando o movimento do Conilon. Tanto que graficamente a gente vê de uma maneira bem clara isso que você está comentando, que acho que 5, 6 vezes ele tentou Nova York ir acima de 235, 234 e ele não consegue, né? Exatamente. Parece que não tem força para romper. Exatamente. Né? Agora, o curioso, Tiago, é que podemos dizer que de 5, 6 anos para cá o clima teve um peso forte. É uma variável considerável nisso tudo, tanto aqui no Arábica, né? Quanto no Conilon. Esse clima, ele não te preocupa, assim, florada daqui a pouco, um nível de chuva um pouco abaixo, o que vem depois da florada brasileira, eu sei que está longe ainda, mas preocupa ou não?
Olha, preocupa muito, Ebinho, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o clima vai ser uma chave que vai direcionar o mercado o tempo todo, né? Por enquanto, o cenário não é ruim, né? Se a gente pensa na próxima safra, tem muitas pessoas ainda hoje discutindo se essa safra aconteceu isso ou aquilo, o quanto quebrou, o quanto deixou de quebrar, o quanto rendeu, o quanto deixou de render. Mas a gente não pode esquecer que o mercado trabalha expectativas futuras. Então, talvez o que está acontecendo ou se consolidando na safra de hoje já tenha sido precificado em fevereiro, março e abril. Se você consegue pegar os movimentos de fevereiro e março, refletiram muito nas exportações de abril e maio. Né? Se você considerar as exportações brasileiras, tanto de maio e de junho, são exportações normalmente menores do que a gente viu até agora. E esse ano a gente já pode ter visto nas exportações de maio e junho e também de abril, grande parte da precificação do problema atual que essa safra pode estar sofrendo. Então, assim, nesse momento eu diria que as expectativas não são ruins, porque existe previsões de que as chuvas vão retornar já no final de agosto, mantendo uma umidade maior para setembro, enfim. Então, se isso acontecer, já é uma situação mais normal. Se não acontecer, a gente sabe que previsão, quanto mais estendida, menos confiável, aí sim a gente pode ter algum problema para poder ter que repensar as estratégias no futuro. Vocês estão percebendo que muitas são as variáveis que afetam o preço do café. Ora afeta para cima, ora afeta para baixo. O papel da Minasul, através da mesa, é tentar amortecer todas essas variáveis, diminuir a liquidez e oferecer para o produtor uma ferramenta mais tranquila para ele operar. Tiago, a gente viu o dólar saindo de 5 para 5,50. Quantos dias para cá? 40 dias, mais ou menos? Um pouco mais, talvez, né? Eu diria que o movimento mais acentuado foi nos últimos 15 dias, últimos 15, né? Ele fez o primeiro movimento até os 5,30, depois voltou, mas nos últimos 15 dias foi um movimento bem mais rápido. Tinha um comentário até então no mercado de uma correlação com o dólar e Nova York. Né? Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. E a gente viu o dólar saindo de 5 para 5,50, isso dá 10%, um pouco mais. Chegou até 5,70 esses dias. Sim. E Nova York, ela não cedeu, né? Não caiu. Isso mostra que Nova York continua firme, está firme. Se é por conta de Londres ou não, mas ela continua ali firme, né? Então, Ebinho, eu me arrisquei, né? Eu não sou matemático dos matemáticos, muito pelo contrário, minha formação é em administração, mas eu me arrisquei 2 anos atrás a escrever sobre a correlação café e dólar, né? Que chega um momento em que essa correlação não existe mais. Né? E quando que é esse momento? Quando o possível aumento de preços ocasionado pela elevação do dólar não é capaz de gerar nova oferta. E da mesma forma, quando ambos estão caindo, quando a queda do dólar, né, não é capaz de gerar nova demanda. Então, a gente está no momento hoje que é um momento em que qualquer elevação de preço não é capaz de gerar nova oferta. E o que isso significa? É algo até muito perigoso, sabe, Ebinho? Eu gosto de ver o papel da Minasul ao tratar com os clientes dela e com os sócios dela, que são os cooperados, né? Tratar com muita responsabilidade, porque a gente está num momento extremamente difícil. E é também um dos motivos que me leva a crer que a alta do mercado está cada vez mais próxima do fim. Se você considerar os produtores hoje, o que eles têm de café, o que estão colhendo e o que tem de café na mão, eu não vou dizer que é muito ou que é pouco, ou que está dentro da naturalidade. Isso cabe ao produtor dizer. Mas o produtor, ele está trabalhando com expectativas. Então hoje o produtor quer vender a R$ 1.500. Amanhã, com o mercado a R$ 1.500, o produtor quer vender a R$ 1.600. E amanhã,
com o mercado a R$ 1.600, o produtor quer vender a R$ 1.700. Muitas vezes ele sobe mais rápido do que a bolsa. Viu? Não, eu diria que 99% das vezes, e olha, eu não estou criticando o produtor por querer vender bem. Nem eu. Muito pelo contrário. O trabalho que dá para fazer um saco de café, só quem produz sabe. É como eu te disse, o valor aí, talvez ele seja muito ínfimo perto do que o produtor gasta de vida para produzir. Mas a gente não pode esquecer que, imagine você do outro lado. Eu quero comprar essa xícara. E essa xícara você está vendendo por R$3. E aí amanhã eu pago R$3 e você vende por 5. E aí daqui a pouco eu pago R$5 e você vende por 15. Eu pago R$15 e você vai falar que vende por 50. E aí o que vai acontecer? Eu vou falar, não compro mais essa xícara. Uhum. Então pode acontecer que daqui a pouco essa demanda ou essa vontade de compra, essa necessidade de compra por parte dos exportadores, por parte dos torradores, por parte do mercado consumidor em geral, ela seja diminuída. Peraí, eu estou tentando comprar e o mercado só sobe e eu não comprei nada. Uhum. E isso é um perigo danado, porque se o consumidor ele sente que ele não adianta o preço que ele pagar, ele não vai conseguir comprar o produto, talvez o mais inteligente seja simplesmente falar, opa, não compro mais. Uhum. E aí, aquele momento que nós já vivemos no mercado, acho que a gente é graduado em alguns movimentos de mercado aí já, nesses mais de 25 anos trabalhando. Você já tem isso tudo, Thiago? 23 anos, mas você eu tenho certeza que são 25 para mais. Então, assim... 31, olha isso. Então, assim, a gente já viu várias vezes esse movimento acontecer. Então, o mercado sair de 1.500 e voltar para 800, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas ter esse movimento a gente já viu. Uhum. Ah, mas não foi de 1.500, foi de 500 e voltou para 250, ou foi de 800 e voltou para 400. A gente já viu isso acontecer. E por que isso acontece? Porque o mercado, para poder ter uma alta consistente, ele tem que subir com volume. Se não subir com volume, aumentando os contratos em aberto, aumentando os negócios para frente. Então, eu imagino, né, conhecendo o mercado e principalmente tendo ouvido sobre como o mercado está agora na exportação, você não consegue ter grande número de negócio para 6, 12, 18 meses. E por que não consegue? Porque os compradores não estão se dispondo a isso. Entendi. Você tocou num assunto, Thiago, desculpa te cortar, um assunto importante que é as exportações, né? Sim. A Minasul, ela fechou o primeiro semestre com recorde de exportações. Isso contribui, ou é o canal principal para dar liquidez aos seus cooperados. Então foi um recorde nas exportações do primeiro semestre desse ano de 24. Agora, Thiago, eu quero te provocar um pouquinho mais. Opa! Né? É recorde das exportações brasileiras de ano safra. Uhum. Concorda? Concordo. É recorde também das exportações de Conilon brasileira por conta do cenário apertado de oferta de Conilon de outros países. Nós já falamos aqui que o juro alto ninguém está segurando estoque. Então esse café está indo embora e ele está desaparecendo. Eles estão tomando esse café, ok? A minha preocupação, eu concordo que os níveis já estão altos, o mercado está dando um presente aos produtores, né? Exatamente. 1.400, 1.450 que está girando, nesse momento está com alta de novo, café e dólar. Então, existe pouco café disponível, o consumo é constante, por enquanto, pelo menos por enquanto. O café disponível é pouco. E se a gente tiver um problema climático no Brasil, se tiver, eu não sei se vai ter ou não, tomara que não. Uhum. Mas se a gente tiver qualquer dificuldade climática no Brasil, que coloque em risco a safra 25, eu tenho a sensação que a resposta do mercado é mais rápida do que a do consumo. Concordo. O que você acha? Concordo plenamente. Eu acredito que se a gente tiver um problema climático para a nova safra, é algo extremamente prejudicial para o mercado de café num todo, né? E extremamente prejudicial, né? A gente não pode esquecer, Binho, que
quando a gente está falando do mercado de café e das disponibilidades de café, a questão preço, ela é muito importante. E aí vem aquela chamada de responsabilidade para todos os produtores. Saber o que tem nas mãos e poder aproveitar o que tem nas mãos. Isso é muito importante. Né? Se você vai me perguntar, Thiago, você acha que é bom vender? Cara, eu não faço ideia. Mas uma vez que você está munido de todas as informações e você tem a responsabilidade da continuidade da sua produção ou da sua atividade, você tem que ter estratégia. E a estratégia não é esperar, vou esperar amanhã, vou esperar depois. Não, coloque números. Que sejam os 1.500, que sejam os 1.600 ou que sejam os 2.000. Mas coloque números. Por quê? Porque você não pode esquecer que o mercado de café está remunerando muito. Poxa, Thiago, mas você está falando só das cervejas que se tomam e não dos tombos que levaram pelo caminho. Afinal de contas, o produtor durante muito tempo ganhou muito pouco ou perdeu dinheiro. Isso é verdade. É verdade. Agora, achar que vai recuperar tudo em um ano só, isso é loucura. Eu acho que é falta de responsabilidade. Então, o produtor ele tem que fazer uma conta muito simples. É uma conta baseada no custo de produção dele. Por que essa conta hoje ela é tão importante? Binho, a gente é consultado por muitas pessoas que trabalham no mercado de commodities, né? Então, vira e mexe tem pessoas falando sobre soja, falando sobre milho, falando sobre gado. Cara, e não com muita distância, alguns grandes grupos têm perguntado, Thiago, estou pensando aqui em montar um negocinho no café, colocando aí 20, 30 mil hectares de café. Eu estou pensando em produzir conilon, o que você acha? E por que está vindo essa pergunta? Porque quando você tem uma lavoura de café, que você vai começar do zero essa lavoura de café, você calcula ali um tempo que essa lavoura vai te devolver o investimento que você está colocando nela. Tem um período ali, né? 2 anos e meio, 3 anos. Né? 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, que seria o normal, né? Então, esse é o tempo de retorno do dinheiro. Hoje, se você considerar para o conilon especificamente, a partir do primeiro ano de produção, ou seja, você teria 2 anos até o retorno do dinheiro, você já seria lucrativo. Conversando com alguns produtores, eles me disseram o seguinte, mas espera, isso aí não faz sentido. Aonde eles vão arrumar mão de obra para isso? Aí eu muito honestamente penso, um cara que está começando do zero, vendo uma atividade extremamente lucrativa, talvez ele vá tirar mão de obra de quem está pedalando ali durante muito tempo. Até porque esses grupos, eles buscam muito a mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada vai ter que ter inerente a ela os tempos, os anos de trabalho, os anos de desenvolvimento na atividade. Então é um lado assim que a gente, eu vejo que a Minasul e as cooperativas têm feito muito para poder ajudar o produtor a ter uma noção exata de que ele tem que ser responsável. E ser responsável não é esperar, porque no final das contas, se a estratégia der certa ou errada, vai cair nas costas do próprio produtor. Eu costumo dizer, Thiago, que ele tem que esperar vendendo. Sim. Fazendo médias, quer guardar um pouco para vender futuramente, é claro, o produto é dele. Mas você tocou aí no custo de produção, de fato hoje o preço de venda é maior que o custo, se não for tem algo errado. E nós aqui na Minasul a gente tem ferramentas que você pode garantir o preço prudentemente de uma fatia, seja via barter, seja via mercado futuro, inclusive numa gestão tributária, você pode vender o café para entregar em janeiro, fevereiro, março do próximo ano. Tiago, quando a gente olha, inclusive tem um ditado que fala que o preço do mercado busca o custo, né? Sim. Eu ponderei que se tiver um problema climático, o mercado pode reagir mais rápido do que o consumo, do que a resposta do consumo. Uhum. Porém, tem o outro lado. Existe o outro lado que a gente não pode esquecer, que é o lado os fundos já estão comprados,
Portanto, se tiver uma florada boa para 25, se Deus quiser vai ter. Se tiver chuvas para garantir essa safra 25, é provável, né? É provável que os fundos vão querer dar uma realizada nisso tudo, visto que já vem se arrastando essa posição já há 2, 3 anos, né? São 2 pontos, Ebinho. Primeiro, sobre o clima. Lá quando eu comecei, nos meus primeiros dias no escritório, eu questionei, poxa, como que eu vou vender um café para setembro, sendo que eu vou passar o inverno ali? Uhum. Né? Aí um produtor, né, de Três Pontas, um grande amigo, me falou, Thiago, se eu for pensar que vai gear, eu não vou produzir nunca. Uhum. Então, se eu for achar que vai ter seca, eu não vou produzir nunca. Então, assim, a verdade maior de todas é que eles acreditam que não vai ter, e se Deus quiser, não vai ter problema climático esse ano. Então, esse é um ponto importantíssimo. O segundo ponto, Ebinho, eu penso o seguinte, se a gente considerar hoje a posição dos fundos, é muito bonita no papel e pouco efetiva nos bancos. Uhum. O que significa? Uma posição só é ganhadora na bolsa depois que ela for realizada. O que significa? Se eu estou comprado, no momento em que eu vender a minha posição e aquilo ali der lucro, opa, aí eu tive lucro. Porque a posição dos fundos, com 40 mil contratos no Arábica, mais de 40 mil no Arábica e mais de 27 no Conilon, é uma posição ganhadora? Não. É uma posição que o MTM ou que o ajuste está positivo. Ela vai se tornar ganhadora no momento em que eles saírem da posição. Então esse é o ponto importantíssimo que as pessoas têm que colocar na cabeça. Porque, mas eles só vão vender na hora que chegar o preço XYZ. Faz parte de um outro nível de estratégias que a gente pode pensar em outro momento, tá até falando um pouco mais sobre isso. Mas eles não têm dó da posição. Isso é o mais importante. Então, se você fala para mim, Thiago, normalmente o futuro busca o custo de produção, ou o preço do café busca o custo de produção. Existem fundos de investimento, Ebinho, que trabalham, que montam posições com base no custo de produção. Uhum. Então essa é uma informação muito importante, porque às vezes a gente tem uma commodity que está extremamente valorizada e as pessoas olhando ali talvez o primeiro, segundo, terceiro mês e de repente já tem alguém olhando um pouquinho mais distante. E aí, se existe uma oportunidade onde o preço efetivo da commodity está totalmente distorcido do preço do custo de produção, existe uma oportunidade muito grande para fundos de investimento com quantias bilionárias trazerem algumas dessas commodities de volta à proximidade do custo de produção. Então, existem investidores que trabalham especificamente com isso. Entendi. Interessante. Thiago, você tocou num assunto que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Aqui na Minas Sul, a gente tem uma política de risco que ninguém corre risco, nem a Minas Sul, nem seus cooperados. Todas as operações são redeadas, travadas, contabilidade apura tudo, o MTM no final do mês, tudo auditado pelos bancos. Então aqui realmente você pode confiar. Mas você falou de um detalhe aí, operação em banco, MTM, o ajuste no final. Resumidamente, como que a gente pode descrever a diferença entre mercado futuro, que você tem margeamentos diários, inclusive numa próxima vez que você estiver por aqui, eu gostaria de fazer mais um agrocast focado no mercado futuro. Se você topar, quando você estiver por aqui. Já está topado, é só você colocar a data. Qual que é a diferença básica entre mercado futuro e OTC ou NDF em bancos? E isso é para produtor também? Como que você vê isso? Sem dúvida nenhuma é para produtores. Vamos colocar de duas formas. Existe uma diferença principal no mercado. Tudo isso faz parte de uma cadeia de derivativos futuros. Porque embora, em alguns casos,
você vai ter uma contraparte, em outros momentos você vai ter o mercado, todos eles desencadeiam ou terminam nos mercados futuros. Isso é bolsa de valores ou bolsa de mercadorias? É exatamente isso que eu vou dizer agora. Então, primeira coisa, mercados futuros. Mercados futuros, você tem uma bolsa, certo? Onde a bolsa vai te promover o melhor preço de compra e o melhor preço de venda o tempo todo. Mercados futuros, você tem duas características básicas: margem de garantia e ajuste diário. Por que você tem essas duas características? Porque a bolsa trabalha com inadimplência zero. Então você nunca vai ver que o cidadão A, B, C ou D gerou inadimplência na bolsa. Ele pode gerar inadimplência com quem deu crédito a ele, mas na bolsa nunca. Por quê? Porque você tem a margem de garantia e tem o ajuste diário para trazer suas posições todos os dias para o preço de mercado. Então você não tem. Isso aqui é um mecanismo, esse tipo de operação em bolsa de valores, em bolsa de futuros, é um mecanismo de inadimplência zero. Inclusive, se não mandar o dinheiro da margem, o pessoal estopa, né? Exatamente. Se você não negociou, ou melhor, se você não mandou o dinheiro do ajuste diário ou não completou a margem de garantia que foi chamada, você tem a posição zerada e é utilizada a margem de garantia que você já havia depositado antes para que isso aconteça. Por outro lado, a gente tem uma derivação desse processo, que é a operação a termo. Nas operações a termo, nós temos o termo com o exportador, que é muito comum, ou com a cooperativa, e temos as operações de a termo ou de balcão com os bancos, onde os bancos passam a ser a sua contraparte, a contraparte do produtor. No primeiro exemplo, o mercado é a contraparte. Você nunca vai saber para quem você vendeu ou de quem você comprou. No momento 2, você vai saber para quem você vendeu. Então, se você está vendendo um NDF, né, que nada mais é do que um termo para liquidação no final, você vai ter esse NDF vendido para o banco A ou comprado do banco A, vendido para a corretora A ou comprado da corretora A. Então, a corretora ou o banco é a sua contraparte. E no primeiro exemplo, o mercado é a sua contraparte. Então, vocês vão negociar um deságio contra o preço de mercado o tempo todo para que valha a pena esse tipo de financiamento dessas operações. Ah, Thiago, mas nessas operações pode haver default? Pode. E aí a contraparte é responsabilizada por esse default. E nos NDF, diferente da bolsa ou do mercado futuro, o ajuste é pago ou recebido somente só no final. Na liquidação. Somente na liquidação. Por isso existe um risco maior de crédito. Por quê? Você não está mais operando contra o mercado, que é garantido pelas margens de garantia. Você está operando com o mercado contra o balanço daquele player que você está operando. Então, se você... Agora, me tira uma curiosidade, né? O banco fez um NDF com uma trade, um produtor. Naquele momento da operação, o mercado estava ali. Aí o mercado explodiu. É um problema e a bolsa subiu demais e o ajuste é muito negativo. Sim. Como que o banco neutraliza esse risco? Porque as coisas mudaram demais, né? Quando você vai montar uma operação de NDF, você pega a commodity, faz um estudo sobre a volatilidade daquela commodity e você estipula uma margem de oscilação média. Pode, no caso do café hoje, em torno de 30% a 43%. Então você vai ter que ter uma garantia ou calcular a sua rentabilidade em cima da necessidade de 40% a 43%, para cima ou para baixo. Quando você percebe que o mercado dobrou de posição, dobrou de valor, né, mais precisamente, você está em duas situações. Ou você tem a operação neutralizada por contraparte, e eu vou explicar o que é isso, ou você perdeu dinheiro.
E o perder dinheiro não é perder essa diferença, afinal de contas, a contraparte vai pagar essa variação lá no final. Sim. Mas vai ter deixado de dar lucro para quem ofereceu essa operação. Por quê? Porque você calculou um uso de dinheiro de 5 milhões e no final você está usando 20 milhões, Seu financeiro em cima disso. aquele financeiro deu prejuízo. Então, a operação foi uma operação negativa. O que seria uma contraparte? Imagina que a Minasul está sendo uma vendedora de NDF para o banco X. E aí ela vendeu o café para o banco X para dezembro 24. Nesse mesmo momento, o banco X procura compradores, ou seja, a torrefação Z vai e compra NDF para dezembro. Se o banco ele tem esses dois participantes, a Minasul vendendo e a torrefação Z comprando, quer dizer que o uso de dinheiro dele foi minimizado ao máximo. Tinha as duas pontas. Tinha as duas pontas. Nesse caso, a operação, por mais que dobre de valor, a operação financeira não é negativa para quem ofereceu a operação. Então, é o melhor dos mundos. Como nós estamos aqui no Brasil, eu já participei de várias mesas, eu posso te garantir que o livro dos participantes brasileiros sempre é mais vendido do que comprado. Obviamente, porque nós produzimos aí 70 milhões de sacas por ano. Tiago, você tocou num assunto interessante, né? 70 milhões de sacas. Quantas previsões de safras a gente tem? E mais recentemente o SDA soltou a dela, né? Tanto para o arábico quanto para o conilon. Como viver no meio de tantas previsões de safra, hein? É muito interessante, porque você sabe, Ebinho, que durante 10 anos eu girei toda a principal área da cafeicultura. Fez um trabalho excelente, né? Você compartilhava o resultado ali. Eu te agradeço muito pelo excelente. Mas durante 10 anos eu rodei desde o extremo sul da Bahia, Espírito Santo por inteiro, depois Matas de Minas, leste de Minas, Cerrado Mineiro, sul de Minas, Mantiqueira, São Paulo, Alta Mogiana, Oeste Paulista e Baixa Mogiana. Então, Tiago, Paraná sim, Paraná. O único lugar que eu posso afirmar que eu não visitei com frequência, e até deveria ter feito, mas não tive a possibilidade, foi Rondônia, né, sobre café no Brasil. Mas espero poder fazer em breve. Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte: enxergar a produtividade é extremamente fácil. Tudo bem que eu me lembro muito de quando meu pai ainda estava colhendo o café e ele podia escolher da rua A para B qual que tinha mais café. Então, às vezes, aquela que te mostra, aquela lavoura que está te mostrando muito café, na maioria das vezes não é a lavoura que tem mais café. Até porque a fisiologia da planta, quanto mais vestida essa planta está, normalmente mais café ela vai poder produzir. Então, obviamente, se ela está mais vestida, se ela tem mais folhas, ela vai mostrar menos o café. Então, assim, a gente chegar numa lavoura e dizer, essa lavoura aqui, esse pé de café vai produzir 2 litros, 4 litros, 30 litros, 22 litros, isso não é difícil. É um pouquinho de matemática. Né? E você olhar para a condição média de uma lavoura, não é difícil. Isso é uma coisa muito simples. Eu acho que as pessoas, num todo, se perdem ao falar sobre tamanho de safra por 2 motivos. Talvez até eu tenha me perdido em algum momento, para ser muito honesto. E eu vou falar sobre ele. Tamanho da área. Tamanho da área. Então, se você pegar hoje a área em produção no Brasil, basicamente a única referência que a gente possui é o que a Conab dispõe. Então a Conab fala, olha, são X milhões de hectares produzindo e X milhões de hectares em dormência ou em crescimento ou em renovação. Então é a referência da Conab. Se você vai pegar as referências do SDA, vão estar muito voltadas para as referências da Conab. Então, assim, no final das contas, o que vai variar de fato, no final, ali nos finalmente, é o tamanho da área.
Porque às vezes o produtor, imagina que você é um produtor tradicional que está aqui em Três Pontas. Você tem um histórico de produtividade seu de 20 anos, sabendo inclusive que nos últimos 10 anos você melhorou esse histórico demais. Mas você sabe a tua capacidade máxima de melhora, pelo menos nesse horizonte de tempo. Mas ao calcular a safra brasileira, eu não posso focar em Três Pontas. Eu não posso pegar o perímetro de Guaxupé. Eu tenho que pegar toda a área produtiva e buscar referências, amostragens que vão me dar o parâmetro para utilizar a matemática e chegar no número da safra num total. Então isso é muito importante. Então, primeiro, a questão da área. Segundo ponto, e esse segundo ponto foi o motivo que me levou a rodar durante muitos anos e ter as minhas impressões. Motivação. A minha motivação era, eu quero errar pelo que eu vi. Se um produtor, se um cliente me ligar e falar assim, Thiago, a safra desse ano vai ser horrível. Eu vou falar, será? Aonde você está? Porque eu passei perto da sua fazenda. Ah, não, olha, isso aí é uma coisa localizada. Ou então, em algum momento, sim, vai ser mesmo. Né? Então vai ser horrível, porque de fato o pegamento foi ruim, o desenvolvimento do grão, o tamanho da casca, isso tudo implica em quantidade. Opa, isso aqui vai valer muito a pena. Então é um ponto importante. Agora, a motivação é o que pega. Porque muitas empresas gastam milhões para produzir um número de safra. E ainda assim, algumas delas, não são todas, porque eu diria que todas as grandes empresas possuem números próprios de tamanho de safra. Algumas delas disponibilizam esse número ao mercado. Mas essa questão motivação é muito importante. É muito importante porque eu não vou ser a empresa A que vai falar que o Brasil vai produzir 90 milhões de sacas. Eu tenho que entender essa motivação, ou o porquê, ou as razões dela. E não vou ser a empresa XYZ que vai falar que o Brasil vai produzir 40 milhões de sacas. Então eu quero ser aquele que vai entender aonde está, pelo menos, a média da produção brasileira. Então, assim, quando a gente vê, Ebin, eu te diria o mais importante de tudo, todos os extremos estão errados. E todos aqueles players que defendem muito que o seu número está correto, talvez não estejam corretos. Às vezes é a motivação que está por trás. É a motivação. E aí essa motivação ela pode ser uma motivação de ego, ela pode ser uma motivação de estratégia. Então a gente tem que buscar entender. Para o produtor, para aquele que está precisando utilizar um número de safra, de fato, o que eu diria para ele é não acredite só no que ele está vendo na fazenda dele. E nem no vizinho dele. Lembre-se de que o Brasil é um continente produzindo café. E como continente, a gente pode ter vários e vários microclimas, a gente pode ter várias e várias realidades de investimento. Obviamente, a produção brasileira ela está na mão do pequeno produtor, mas o pequeno produtor ele está se especializando cada vez mais e ele está deixando de ser ineficiente. Hoje, o pequeno produtor ele está muito eficiente. E isso é um elogio ao produtor. Falar que o produtor vai sair desses 27 sacos por hectare, que é o que todo mundo fala sobre sequeiro, e falar que ele está chegando nos 40 sacos por hectare, não é criticar o produtor. É louvar pelo trabalho dele ali e dizer, olha, continua que está dando certo. Então, por isso que eu diria que quando a gente tem muitos números de safra, se apaga vários e deixa uns 2 ou 3. Tenta pensar na motivação de cada um. Muito bom, muito bom. São muitas interpretações nesse mundo do café. Thiago, a gente está caminhando aqui para o final e hoje café físico em torno de 1.400, acho que um bezerro está por aí também, 1.300, 1.400, um salário mínimo 1.400 e pouco, ou seja, aquele ditado antigo, acho que tem mais alguma coisa, não sei se é um carro de milho, um negócio assim. Tem muitos produtores acompanhando a gente, pessoal que está colhendo café e que está em dúvida sobre o que fazer. Se já vende já, o juro é alto, tem todo esse cenário, tem clima e etc.
E hoje você está lá na Futura, que é uma grande empresa de futuros, né? Que recado você deixa para os produtores do Brasil e principalmente aqui da nossa região? Binho, eu vou te falar, estratégia. Tentem buscar, sem dúvida nenhuma, o maior número de informações. Informações mesmo, não é os achismos do Thiago ou do Ebinho, por mais bem motivados nós estejamos, né? Tenta buscar informação e crie estratégia com base na informação. Então o produtor, só lembrando o produtor, você acha 1.400 um preço ruim? Responda para sua esposa, para o seu filho, é ruim 1.400? Eu quero vender por 1.600. Quanto tempo você está disposto a esperar para vender por 1.600? Não, até um ano eu espero, que eu tenho dinheiro. Então, produtor, venda agora, coloca esse dinheiro em uma aplicação. A Nova Futura está aí para poder te ajudar a fazer isso. Aproveite o mercado, vá lá na Minasul, venda o seu café. Obviamente que esse valor você pode colocar numa aplicação que é garantida. Não estou falando de especulação, não estou falando de risco. Faça uma renda fixa e com esse mesmo valor você vai ter os 1.600 que você esperava. Interessante isso, hein? Lembre-se disso. Mercado atual mais juros é igual ao preço que ele quer. E fora que ele não vai pagar armazenagem, não vai perder o valor do café que está ali, correndo o risco de que não aconteça o que ele está esperando que aconteça. Não vende nem por 1.400, não ganha nem juro e... Exatamente. Já vimos isso várias vezes, né? Não, infelizmente nós vimos. Então a Nova Futura, ela está aí não só para poder fazer execuções. Obviamente que a gente está lá para poder atender cada tipo de cliente que nos procurar. Nós estamos atendendo fundos, nós temos fundos próprios operando hoje, nós temos uma carteira de investimentos que é extremamente elogiada por vários jornais do setor. Então isso é muito bacana. Temos pessoas responsáveis e o seu Joaquim Ferreira, no alto já dos seus mais de 40 anos de Futura, ele é parte dessa responsabilidade que a Futura busca mostrar para o mercado que tem. Então a gente vende uma responsabilidade de uma instituição de mais de 40 anos no mercado. Então nós convidamos a todos que tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber um pouquinho mais sobre a Nova Futura, entrem no nosso site, procurem, busquem sobre Nova Futura e vejam que nós podemos ser uma ferramenta a mais para estar aí dentro da sua fazenda, trabalhando com você. Muito bom, Thiago. Bom, eu desafio você que nos assiste a escrever um comentário. Que tipo de assunto você quer que aprofunda dentro desse ambiente do café? As variáveis são enormes, são muitas frentes de comunicação, de informação. Coloca aí, você quer saber mais sobre o quê? E nós vamos trazer para você. Thiago, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Na próxima, eu gostaria de aprofundar mais nesse operacional de mercado futuro. Tem muita gente que gosta, está interessada em entender por detrás das cortinas, nas corretoras, como que isso é feito, tá? Quando você estiver por aqui, me avisa que a gente grava. Sem dúvida nenhuma, como eu te disse, é só você colocar a data e tudo aquilo que for gerar transparência para o cliente, transparência para o produtor, for levar um melhor entendimento, pode contar comigo que o que eu for capaz de fazer já estará feito. Obrigado, meu amigo. Valeu.